Chega um momento em que tudo parece calado. O mundo não responde. Nada muda. A mente começa a duvidar. Mas é nesse exato instante, quando tudo em você quer desistir, que você está mais perto do que jamais esteve. A maioria para na véspera do milagre, mas você não vai parar, porque este vídeo é o lembrete que sua consciência precisava ouvir hoje. Por favor, continue, porque já está feito. Não estamos aqui para atrair, nem para esperar que algo venha do mundo. Estamos aqui para tomar posse do que já é nosso, no único lugar onde tudo começa, dentro. Se você sente que está vivendo entre o desejo e a realização, este é o momento de atravessar essa ponte. O que você busca não está longe, está esperando sua fidelidade silenciosa para se tornar inevitável. Então prepare-se para uma jornada de afirmação, revelação e despertar. Cada palavra deste vídeo foi feita para ancorar você no estado do desejo realizado, com firmeza, coragem e rendição. E se essa mensagem já tocou algo dentro de você, mostre que está pronto. Curta agora. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Você não chegou até aqui à toa. Você está tão perto e agora é hora de atravessar. O desejo é a revelação. Você já é aquilo que busca. O desejo não é um acaso da mente nem um capricho do ego. Ele é a linguagem silenciosa da consciência, revelando aquilo que você já é em essência, mas ainda não assumiu em forma. Cada impulso verdadeiro que surge dentro de você é um chamado para retornar à sua identidade esquecida. Não há desejos fora do seu alcance, apenas estados ainda não ocupados. Ao invés de buscar fora, é hora de reconhecer. O que você quer é o que você já é, esperando ser aceito como fato interno. Você não deseja por desejar. Você deseja porque o estado já existe e está batendo à porta da sua consciência, pedindo reconhecimento. Esse desejo é a prova viva de que o fim está disponível agora. Mas o condicionamento humano insiste em projetar esse fim no futuro, como se fosse algo a ser alcançado por esforço. Neville ensina, tudo já está feito, e o que você sente como desejo é a lembrança sutil desse feito. Você não está criando algo do nada, está apenas reconhecendo o que já é. Por isso, pare de duvidar do desejo e comece a honrá-lo como uma mensagem do seu eu verdadeiro. O desejo não te mostra o que falta, mas o que já é seu em outro nível de consciência. Ele surge envolto em emoção, imagem, vontade e sensação, e tudo isso é o mapa de retorno ao estado que te pertence. Enquanto você questiona se merece, a consciência já respondeu, sim. O desejo não mente, ele revela. Ele é um convite para vestir a identidade do que você deseja experimentar. Você pode olhar para fora e ver ausência, escassez, separação. Mas nada disso nega o fato de que o desejo já foi concebido dentro. E o que é concebido dentro, inevitavelmente, encontrará expressão fora se for sustentado com fidelidade. A dúvida só entra quando você se identifica com o velho estado. Aquele que não conhece, não tem, não é. Mas o novo estado já está em você, esperando sua aceitação silenciosa. E a aceitação começa pela simples constatação. Isso é meu. Aceitar o desejo é deixar de buscar a aprovação para realizá-lo. É reconhecer que ele não veio de fora, não é distração, nem obstáculo. Ele é o roteiro do seu papel mais autêntico. Não há erro em querer profundamente o que se quer. A única traição é negar o que foi sentido como verdade íntima. E quanto mais você honra o desejo como revelação, mais o mundo começa a reorganizar-se ao redor da sua nova identidade. Você não está inventando nada, está despertando para si mesmo. A mente racional pode tentar te convencer de que ainda é cedo, de que não é possível, de que é só ilusão. Mas a mente lógica não é a autora da criação. A imaginação é. E a imaginação já mostrou, já plantou, já apontou o caminho de retorno. A partir daqui, o mais importante não é como você chegará até lá. É compreender que o lá já está aqui, esperando ser vivido.
Mas para viver essa verdade, é preciso primeiro entender o que realmente te separa dela. A única distância está na mente. A distância entre você e o que deseja não é física, é mental. Você não caminha até a realização, você desperta para ela. A mente, condicionada pelo tempo e pela lógica, cria um intervalo entre querer e ter, como se o desejo estivesse num lugar longínquo, mas a consciência não opera com relógio nem estrada. Tudo já existe como possibilidade viva agora, e o que chamamos de distância é apenas uma recusa inconsciente de assumir o estado correspondente. Quando você pensa, ainda não tenho, está fortalecendo o estado de ausência, e é esse estado que se repete, porque o mundo apenas reflete o que você está sendo. Não é necessário esperar, correr, nem buscar atalhos. É necessário apenas assumir, no silêncio, no sentir, na decisão interior de ser agora aquilo que parecia tão longe. Não é sobre o tempo que falta, é sobre o agora que você está ignorando. A ponte que separa é feita de pensamentos antigos. A mente condicionada quer fazer, planejar, consertar, calcular o caminho. Mas a criação consciente não se dá por mapas. Ela acontece quando você rompe com a lógica do mundo e passa a operar a partir da lógica da consciência. Aquilo que assumir como verdadeiro será. Esse é o momento em que você deixa de se mover em direção ao que quer e passa a se mover a partir do que já é. A mudança é interna, mas o reflexo é inevitável. O que parecia longe começa a se revelar como parte de você. O mundo sensorial pode gritar o contrário, mas ele não é o criador, apenas o espelho. E você nunca verá no espelho algo novo se não mudar a face que o encara. A crença na separação alimenta a espera. A crença na unidade dissolve a distância. Quando você decide viver como quem já tem, algo muda sutilmente. O tempo se curva, os caminhos se alinham, e o que era futuro se torna presente. Essa é a única viagem real, da mente ao coração. Você já percebeu como tudo o que você acreditava impossível só parecia distante até o dia em que aceitou como possível? Nada mudou fora. Foi dentro que você cruzou a fronteira. E é por isso que todo milagre começa como um simples sim interno. Não um grito, mas um sussurro decidido. Eu sou. Esse sim é o portal que dissolve o abismo. Porque quando a consciência muda de lugar, o mundo inteiro muda de forma. Mas esse assumir exige mais do que palavras, exige permanência. Permanecer no novo estado, enquanto o velho ainda grita. Permanecer no sim, mesmo diante do não sensorial. E é exatamente aí que entra o próximo passo. O poder de viver desde o fim, sem olhar para trás. Assumir o fim, o início da criação consciente. Viver desde o fim é viver como quem já chegou. É um estado de ser, não uma técnica momentânea. Quando você assume o fim, não está imaginando algo que virá, está encarnando algo que já é. Essa decisão interna reorganiza tudo. Pensamentos, emoções, posturas, ações. Você deixa de buscar e começa a manifestar por identidade. O fim não é um lugar aonde se vai, é um ser que se escolhe ocupar. Enquanto você tenta, você nega. Mas ao viver o fim, mesmo que tudo diga o contrário, você afirma com autoridade: isto é meu. A criação não é empurrada pela força, ela é movida por convicção, e a convicção não vem do mundo, vem da consciência. Quando o fim se torna mais real dentro de você do que as evidências fora, a manifestação se aproxima como consequência inevitável. Você para de esperar e começa a expressar. O estado assumido gera sentimentos, imagens, decisões e direções alinhadas. Tudo em você passa a vibrar no tom daquilo que já foi aceito como fato interno. Você age diferente, pensa diferente, sente diferente, não porque está fingindo, mas porque já é. Esse é o segredo. Não se trata de fingir, mas de viver na verdade interna, mesmo que o externo ainda não tenha acompanhado. O mundo é lento, a consciência é imediata. Muitos tropeçam aqui porque esperam que o mundo mude
antes de se permitir viver diferente. Mas o mundo muda como efeito, não como causa. Quando você se compromete com o fim internamente, você planta o germe da transformação inevitável. A dúvida não tem poder sobre aquele que já se vê realizado. E o tempo se torna irrelevante quando o sentimento de já é domina o ser. Esse é o início do verdadeiro poder criador. Não há nada mais poderoso do que alguém que vive sua verdade antes que o mundo valide. Esse é o gesto que move céus e terra, o gesto silencioso de quem já decidiu ser. E quando essa decisão é sustentada, ela se torna carne. A suposição sentida constrói as paredes da nova realidade. E mesmo que ainda não se veja, ela já está lá, crescendo, amadurecendo, sendo preparada nos bastidores do invisível. E é nesse momento em que tudo parece silencioso e parado, que surge a tentação de olhar para fora. Mas é exatamente aí que se revela o próximo ensinamento essencial. A realidade é reflexo. O mundo externo não tem autoridade. O que você vê lá fora é apenas o eco daquilo que você foi. Não é soberano, não é verdade absoluta, não tem poder próprio. A realidade física é um reflexo atrasado da sua identidade interna. Quando você entende isso, para de negociar com as aparências e começa a comandá-las com a autoridade da suposição. Nada muda lá fora até que algo mude aqui dentro. E esse é o segredo mais ignorado pela maioria. Enquanto você se curva ao que os olhos mostram, você se torna servo do passado. Porque tudo o que se manifesta foi gerado antes, em pensamento, em sentimento, em suposição. As circunstâncias não te definem. Você define as circunstâncias pela forma como se posiciona internamente. Cada evento é uma fotografia do que você aceitou como verdade antes de vê-lo. Portanto, se quer novas paisagens, mude o fotógrafo. O mundo não está te testando, ele está te mostrando. Mostrando o que você aceitou como real, mesmo sem perceber. Suas conversas internas, suas reações automáticas, suas emoções recorrentes, tudo isso projeta imagens no mundo externo. O que você afirma silenciosamente entre pensamentos é o que o mundo ouvirá em voz alta. E é por isso que não adianta decorar afirmações se o seu estado interno ainda nega tudo. Você não está à mercê do acaso. Você é o centro criador da experiência. Quando você muda sua suposição sobre quem é e sobre o que tem, o mundo começa a se curvar a essa nova identidade. Mas a mudança começa no invisível. E o invisível é o lugar onde mora a verdade. Assuma algo novo, e o antigo começará a desmoronar, mesmo que grite. O mundo não resiste ao novo estado assumido com constância. Essa constância exige disciplina, não a do esforço físico, mas a da vigilância interna. Você deve ser mais fiel ao que sente por dentro do que ao que vê por fora. Essa é a chave da manifestação consciente, fidelidade ao invisível. O mundo reage, mas a consciência comanda. E é por isso que você nunca está esperando de fato. Você está apenas colhendo o reflexo de si mesmo. E quanto mais você sustenta o novo estado, mais começa a perceber que há uma ponte sendo construída entre o invisível e o visível, sem que você precise interferir. A ponte invisível. Como o desejo se torna forma sem seu controle. Você não precisa saber como seu desejo vai se manifestar. O como não é sua função, é do invisível. O seu papel é assumir o estado, viver a partir dele e permitir que a ponte de eventos se construa silenciosamente. Essa ponte não é feita por lógica nem esforço, mas por inteligência criadora. Ela conecta circunstâncias, pessoas e ideias de forma natural e inesperada. E tudo começa com uma decisão interior. Isso já é meu. É comum tentar forçar resultados, pressionar caminhos, antecipar etapas, mas isso só revela que você ainda duvida da perfeição da lei. Quando você interfere com ansiedade, você bloqueia o fluxo. A criação não se apressa, ela se move com precisão. Cada cena da ponte é orquestrada para alinhar você com o que assumiu como verdadeiro. Seu único trabalho é permanecer no estado. A ponte faz o resto.
Essa ponte pode parecer comum, até trivial. Você pode ser levado a uma conversa, a um atraso, a um contratempo, mas tudo será parte da engrenagem invisível. O ego não reconhece a mão da criação até que tudo se encaixe. E mesmo assim, continuará dizendo que foi coincidência. Mas quem vive pela suposição sabe, não existe acaso. Tudo responde ao que você aceitou internamente como realidade. Se você assumiu a riqueza, a ponte pode ser uma ideia, uma oferta, um livro, uma intuição. Se assumiu o amor, pode ser um reencontro, um sonho, um gesto esquecido. O meio é irrelevante. O estado atrai o que lhe corresponde. Você não precisa entender os caminhos, só precisa confiar no destino assumido. O estado é o ímã. A ponte é a resposta. A impaciência é a armadilha mais comum nessa etapa. Ela revela que você ainda está olhando para fora como quem espera. Mas quem vive o fim não espera, expressa. Você não pede que o sol nasça. Você simplesmente age como quem sabe que ele virá. A manifestação acontece com essa mesma serenidade, silenciosa, precisa, inevitável. E muitas vezes, antes da manifestação, você experimentará o grande silêncio criador. Esse silêncio não é ausência, é gestação. É o espaço onde tudo está se alinhando, mesmo que nada pareça se mover. E é por isso que o próximo capítulo é vital para quem quer manter-se firme. O silêncio da criação. Quando nada acontece e tudo está acontecendo, há um momento em que tudo parece parado. Nenhum sinal, nenhuma mudança, nenhuma confirmação. E é exatamente aí que a mágica real acontece. Esse silêncio não é vazio, ele é fértil. É o útero invisível onde a realidade se organiza para obedecer à sua suposição. Mas só quem entende isso consegue permanecer. A maioria se desespera no silêncio. Acha que a ausência de sinais é rejeição, que o tempo é castigo, que nada está acontecendo. Mas esse é o ponto mais sagrado do processo. É quando a semente está germinando, invisível aos olhos, mas viva na terra. Abandonar a fé nesse momento é como arrancar a planta antes que ela brote. É romper o ciclo da criação por não ver seus primeiros frutos. Se você se move pelo que vê, será escravo da dúvida. Mas se move pelo que é, será mestre da manifestação. O silêncio te testa, mas também te prepara. Ele não exige esforço, mas confiança. Não pede ansiedade, mas presença. A ausência de sinais é o convite para aprofundar sua permanência. É o momento de reafirmar. Mesmo sem ver, eu sei. Mesmo sem ouvir, eu sou. Esse silêncio também purifica. Ele revela o que em você ainda busca validação externa. Revela onde ainda há medo, onde ainda há apego. É nesse vazio que você descobre o quanto confia no invisível. Porque quando você se mantém em paz, mesmo no nada, o tudo já está a caminho. A mente esperneia, a consciência repousa. E é nesse repouso que a manifestação floresce. Muitos abandonam o estado aqui, porque confundem pausa com recusa. Mas o que parece inércia é só silêncio de preparação. É o tempo interno do novo estado criando raízes profundas. Nada está parado. Tudo está sendo movimentado para você, sem que você precise controlar. Esse é o verdadeiro teste da fé criadora. Não exigir sinais, ser o próprio sinal. E se você ainda sente que algo do passado te prende, que memórias sabotam sua suposição atual, então é hora de aprender a usar uma das ferramentas mais poderosas do ensinamento, a revisão. Revisão. Libertando-se do passado que sabotava seu agora. O passado só continua existindo porque você o revive. Cada memória dolorosa que você repete, cada erro que você reafirma, é uma raiz que prende sua consciência no antigo estado. Mas a lei é clara. Você pode reescrever o passado, porque o passado é apenas memória, e memória é imaginação usada para trás. O mesmo poder que cria o futuro pode recriar o ontem. E isso muda tudo. Revisão é revogação. Como diz o Dr. Philmar, Hugh Len,
no livro Limite Zero. Ou somos guiados por memórias, experiências passadas que influenciam nossas ações e decisões, ou somos inspirados pela divindade, acesso à sabedoria e intuição superiores. Usar o momento presente para reencenar constantemente memórias em desacordo com o seu ideal causa resistência interna, o que bloqueia a inspiração da divindade que busca a expressão por meio de você. Quando o ego fala, a intuição não tem vez. Os dois não conseguem coexistir no mesmo espaço. Revisar não é fingir que algo não aconteceu. É reconhecer que o que importa é o significado que você atribui ao fato. Você pode reimaginar o episódio, alterar a cena, criar uma nova resposta. E ao fazer isso, você altera a influência que esse fato tem sobre seu presente. Você não está negando a experiência, está retirando seu poder de te limitar. Isso é cura através da suposição. Quando você revisa, você remove os ganchos emocionais que prendem sua identidade ao velho eu e liberta-se para ocupar um novo estado sem os pesos do que viveu. A revisão não muda o que aconteceu objetivamente, mas muda o que você carrega subjetivamente. E é essa bagagem que determina o que você manifesta. O passado, quando não revisado, vira o script repetido do amanhã. É por isso que sua vida parece estar em um looping eterno. Destrua a recorrência quebrando o padrão. Revise, use a revisão antes de dormir. Reescreva o dia, transforme os erros em acertos, reimagine as falas, as atitudes, os resultados. Faça isso como quem redesenha sua linha do tempo. Você não precisa se prender ao que foi. Você pode escolher o que permanece. E ao fazer isso com frequência, você perceberá que começa a se sentir diferente, mais leve, mais livre, mais alinhado com o que deseja ser. A revisão não é apenas um exercício, é um ato de soberania. É declarar que você é maior que suas lembranças, é escolher ser o autor e não o prisioneiro da história. E quando você passa a se mover sem os pesos antigos, entra num estado profundo de paz, o estado zero, o eu sou o que eu sou. Uma certeza silenciosa toma conta. E esse estado é o que Neville chamou de o sábado. E é sobre esse descanso criador que precisamos agora falar. O sábado da criação. Descansar é saber que já está feito. O sábado da criação encontra suas raízes no relato bíblico da criação, onde Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando-o. Neste contexto, o sábado não é um dia no calendário, é um estado de consciência. É o repouso interior que surge quando você sabe que já é, mesmo que os sentidos ainda não confirmem. É o momento em que cessa o esforço, o questionamento, a dúvida. Você não está mais tentando criar, está descansando na certeza silenciosa da criação já concluída. O verdadeiro Criador cria e descansa, porque sabe que o ato interior já foi aceito. Entrar no sábado é parar de vigiar o mundo em busca de sinais. É abandonar a ansiedade disfarçada de foco. Quando você vive no fim, não há mais nada a provar, nem o que perseguir. Você não está esperando acontecer. Você está expressando o que já aconteceu no invisível. Esse é o ponto de maior poder, a quietude que vem da convicção. Nenhuma agitação externa pode abalar quem entrou no repouso interno. Esse descanso não é apatia, é ação consciente em paz. Você continua vivendo, fazendo, escolhendo, mas tudo parte do estado já assumido. Não há pressa, não há cobrança, apenas um caminhar firme e tranquilo como quem já recebeu. O sábado não pede renúncia, pede confiança. Confiança de que o invisível já respondeu e está apenas preparando a moldura final. Quando você entra nesse repouso, as distrações do mundo perdem a força. O que antes te tirava do eixo, agora não te toca. Você se torna inabalável, porque o seu centro está no que sente, e não no que vê. A manifestação se torna apenas uma consequência inevitável, e não mais uma necessidade urgente. A paz é o sinal de que você finalmente cravou seu estado como definitivo. É nesse estado de sábado que você entende. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em assumir o estado certo e descansar nele. Tudo mais será acrescentado, mas para sustentar essa serenidade,
é necessário um ingrediente-chave: a persistência silenciosa, aquela fidelidade interna que atravessa o tempo e os testes, e é sobre essa permanência inabalável que se desdobra o próximo capítulo. Persistência inteligente, a coragem de permanecer no invisível. Persistir não é repetir frases, nem se esforçar para acreditar. É manter-se no estado escolhido, mesmo quando nada parece mudar. Persistência inteligente é fé consciente. Você sente que já é, mesmo quando o mundo inteiro diz que não. Você não briga com as aparências. Você ignora a sua autoridade, porque já decidiu internamente o que é verdade. E essa verdade moldará o mundo com o tempo. Esse tipo de persistência é serena, firme, silenciosa. Não exige confirmação. Não busca provas. Apenas sustenta o sentimento do desejo realizado como estado natural. Quando você pensa, sente, age e reage a partir desse novo lugar interior, está provando sua permanência. E a permanência é o cimento da manifestação. Muitos desistem quando estão a centímetros do milagre, porque não entendem que o silêncio é parte da resposta. A dúvida só entra quando você tira os olhos do fim e começa a medir o processo. Mas o processo não precisa ser medido, precisa ser respeitado. O estado que você ocupa é o que determina o desfecho. E cada vez que você volta ao velho eu, atrasa o novo. Por isso, permaneça, não com rigidez, mas com rendição. Não com cobrança, mas com convicção. O segredo é simples: sentir-se já lá. Não por segundos, mas como novo padrão. A persistência não é medida pelo quanto você faz, mas pelo quanto você permanece. O mundo físico é lento, mas o invisível é imediato. A única questão é: você consegue sustentar o invisível até que ele se torne visível? Essa é a arte do mestre. Esse é o jogo dos que criam com consciência. Quando você persistir o suficiente, verá que o mundo começará a ceder, a mudar, a responder. Mas mesmo nesse ponto, o seu foco não será o que o mundo mostra. Será o que você é. Porque a sua identidade não depende da forma, mas do estado assumido. E essa maturidade é o que transforma sua suposição em realidade sólida. E é quando você atinge esse nível de maestria que finalmente compreende: você é o centro criador. A realidade apenas espera por sua decisão. Você é o operador da lei. Por favor, continue. Você está tão perto. Agora você sabe que está mais perto do que imagina. Não porque algo vai acontecer amanhã, mas porque o que você quer já é seu agora. Só falta você não desistir. Cada respiração em que você sustenta o estado do desejo realizado fortalece a ponte invisível que te leva até a forma. E mesmo que tudo pareça calado, parado, sem sinal, não pare. É nesse silêncio que o milagre ganha corpo. Você não está esperando pela realidade. A realidade está esperando você assumir. Você não precisa forçar, implorar ou correr. Precisa apenas permanecer no estado que escolheu viver. Mesmo quando as evidências forem contrárias, mesmo quando os dias parecerem iguais, mesmo quando as emoções quiserem te puxar de volta. Lembre-se, tudo o que é visível agora é sombra do antigo. E você está plantando um novo agora. Um agora tão poderoso que o mundo inteiro terá que se curvar ao que você decidiu ser. Não se trata de ser forte, trata-se de ser fiel. Fiel ao que sentiu como verdadeiro, mesmo sem provas. Fiel ao que imaginou à noite, mesmo que o dia negue. Fiel ao que já é seu, mesmo quando os sentidos insistem em dizer que não. Essa fidelidade silenciosa é a marca dos que vencem. Porque eles sabem, o estado assumido com convicção transforma o invisível em inevitável. Você está num pensamento de distância, a um sentimento, a uma decisão firme de não voltar atrás. O velho eu vai gritar, as circunstâncias vão cutucar, as dúvidas vão sussurrar, desista. Mas você já sabe a resposta, você já sabe o caminho, e ele não é feito de provas, mas de postura.
Não é feito de espera, mas de identidade. O mundo reage ao que você é, não ao que você diz querer. E se você continuar sendo o fim que escolheu, ele será inevitavelmente seu cenário. Então, por favor, continue. Não porque falta muito, mas porque falta tão pouco. Um pouco mais de silêncio firme, um pouco mais de rendição, um pouco mais de presença. O ouro está logo abaixo da última camada de terra. Não pare agora. Continue cavando com fé. Continue sentindo com verdade. Continue vivendo como quem já é. A colheita já foi decretada e está vindo ao seu encontro. Escreva nos comentários: eu continuo. Porque já é meu. E lembre-se desta frase de Viktor Frankl, sobrevivente do impossível. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. O mundo que você deseja não está à sua frente. Ele está à sua disposição. Basta não recuar, basta continuar.